Neemias 9. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus. Então Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé sobre os degraus dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu, só tu, és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles já, e tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e tu cumpriste as tuas palavras, pois és justo. Também viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e o operaste sinais e prodígios contra Faraó, e contra todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Fendente o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Além disso tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e lhes ordenaste mandamentos, estatutos e uma lei, por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem para possuir a terra que com juramento lhes havias prometido dar. Eles, porém, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles, e antes endureceram a cerviz e, na sua rebeldia, levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, e não os abandonaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste quando tiveram sede. Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu, e os seus pés não se incharam. Além disso lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções, assim eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Outrosim multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra, e abateste perante eles, os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os seus reis, e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, comeram, pois, fartaram-se e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Não obstante foram desobedientes,
e se rebelaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti, assim cometeram grandes provocações. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram, mas no templo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias lhes deste libertadores que os libertaram das mãos de seus adversários. Mas, tendo alcançado repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, portanto tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que estes dominassem sobre eles, todavia quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e testemunhaste contra eles, para os fazerdes voltar para a tua lei, contudo eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir, viraram o ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Não obstante, por muitos anos os aturaste, e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, todavia eles não quiseram dar ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Contudo pela tua grande misericórdia não os destruíste de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guardas o pacto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, e os nossos pais não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com que testificaste contra eles. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos escravos, e quanto à terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, também eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado como bem lhes apraz, e estamos em grande angústia. Contudo, por causa de tudo isso firmamos um pacto e o escrevemos, e selam-nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Descobrindo o poder da confissão e do arrependimento em Neemias 9, um chamado à restauração espiritual. Neemias capítulo 9 é uma poderosa oração de confissão e arrependimento feita pelo povo de Israel após a restauração dos muros de Jerusalém. Aquele momento era propício para uma reflexão profunda sobre a jornada espiritual da nação, sua história de rebeldia contra Deus, e as muitas misericórdias divinas. O capítulo traz uma recapitulação dos pecados do povo e das intervenções de Deus ao longo dos séculos, culminando em um compromisso renovado de seguir a aliança com o Senhor. Esta oração nos ensina lições importantes sobre confissão, arrependimento e renovação espiritual, com aplicações valiosas para a nossa vida cristã atual. Ponto 1. A confissão dos pecados como porta para a restauração, Neemias 9, versos 2 e 3. Aplicabilidade. Em Neemias 9, o povo se reúne para confessar publicamente seus pecados e os pecados de seus antepassados. Eles reconhecem sua falha em obedecer aos mandamentos de Deus e admitem como repetiram os mesmos erros ao longo das gerações. Essa confissão é um ato de humildade e submissão, reconhecendo a santidade de Deus e a falibilidade humana. Na nossa vida, a confissão continua sendo uma prática essencial. Muitas vezes carregamos o peso de pecados e falhas, o que nos impede de experimentar uma comunhão plena com Deus. Quando confessamos nossos pecados, nos abrimos para a cura e restauração. A confissão é mais do que admitir erros, é um ato de fé, crendo que Deus nos perdoa e nos purifica. Também é o primeiro passo para corrigir o curso e alinhar nossos corações com a vontade divina. Assim como Israel se viu diante de um novo começo, a confissão pode nos conduzir à renovação espiritual, libertando-nos da culpa e nos conectando novamente à graça de Deus.
Se você está gostando deste estudo bíblico, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você receberá todos os próximos estudos. Também deixe um comentário sobre o que Deus está falando ao seu coração até agora. Ponto 2. A fidelidade de Deus apesar das nossas falhas, Neemias 9, versos 17, 27 e 28. Aplicabilidade. Neemias 9 destaca a incrível paciência e fidelidade de Deus, mesmo quando o povo de Israel o abandonava repetidamente. O versículo 17 lembra que tu és Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Este tema da fidelidade de Deus ressoa em toda a Bíblia, revelando um Deus que é persistente em seu amor por nós, mesmo quando somos infiéis. Em nossas vidas, muitas vezes falhamos, cometemos erros, e podemos sentir que estamos distantes de Deus. Porém, Neemias 9 nos lembra que Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, Ele nos chama de volta com braços abertos, pronto para perdoar e restaurar. A fidelidade de Deus não depende da nossa performance, mas sim de sua natureza imutável. Isso nos traz uma grande esperança. Podemos sempre voltar para Deus, sabendo que Ele é justo e fiel para perdoar e nos dar um novo começo. Vivamos então com a confiança de que, apesar de nossas falhas, Deus é sempre fiel e nos sustenta com sua graça. Ponto 3. A renovação do compromisso com Deus, Neemias 9, verso 38. Aplicabilidade. O capítulo termina com o povo firmando um novo compromisso com Deus, um pacto escrito, no qual eles se comprometem a obedecer à lei e seguir a aliança. Essa renovação de compromisso é um marco no retorno espiritual de Israel. Para nós, este ato de renovação nos lembra da importância de revisarmos constantemente nosso relacionamento com Deus. A vida cristã é dinâmica, e frequentemente precisamos reavaliar nossa caminhada espiritual. Há momentos em que, por distrações, fraquezas ou pressões externas, nos afastamos do foco principal de nossa fé. Renovar nosso compromisso com Deus nos permite corrigir rumos, restaurar propósitos e reavivar a nossa paixão pelo Evangelho. Em oração, podemos rededicar nossas vidas a Ele, comprometendo-nos novamente com Sua palavra, Sua vontade e seus caminhos. Essa renovação traz um senso renovado de missão e nos fortalece para seguir firmes na fé, lembrando-nos de que somos parte de um plano divino maior. Conclusão. Neemias 9 nos ensina sobre a importância da confissão, a fidelidade imutável de Deus e a renovação de nosso compromisso com Ele. Este capítulo é um lembrete poderoso de que, mesmo quando falhamos, podemos sempre voltar para o Senhor com o coração arrependido e encontrar graça. Somos chamados a manter um relacionamento vivo e ativo com Deus, através da confissão sincera e do compromisso renovado com a sua vontade. Agora, se esse estudo bíblico tocou seu coração e você deseja viver uma vida de renovação espiritual, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para que mais pessoas possam ser abençoadas.